Pronto. Pronto, como eu falei, segunda parte, agora o conteúdo. Galera, ó, todas as aulas elas são gravadas, elas estão gravadas, pelo menos as aulas de atividades que a gente teve. Estão todas no YouTube. Jogo todas lá no Classroom, então vocês têm acesso a todo esse material. Vocês podem reassistir depois e tirar qualquer dúvida também depois, tá? Agora a gente vai falar sobre essa aula. Não vai ser uma aula até relativamente rápida pelo conteúdo. Depois disso daqui vai ter aquele formulário que eu vou dar prazos novamente, eu vou fechar datas para entregar esses formulários. Passou dessa data ele vai ser fechado e eu não vou mais abri-lo. Tá? Não vou mais me preocupar se ele vai estar aberto. Porque simplesmente eu preciso começar a fechar essas ações antes dos meus prazos, porque senão eu que fico perdido e não consigo cumpri-los. Então bora lá, ó. O que é que a gente vai falar? A gente falou de soluções, como funcionam, falou das unidades de concentração, falou de densidade, falou de concentração comum, falou de titulação, falou de distribuição e volumetria. Agora, para fechar esse pacotão, a gente vai falar sobre propriedades coligativas, certo? E essas propriedades coligativas, o que elas dizem? Qual é o grande significado disso e como é que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia? Basicamente, gente, propriedade coligativa é quando a gente percebe que existem alterações nas propriedades físicas de uma substância após a adição de um soluto que nós chamamos de não volátil. É um soluto que não evapora com o decorrer do tempo, tá bom? Então, essas propriedades, curiosamente, a alteração ela não depende do tipo de soluto que você vai colocar, desde que ele não seja volátil. Ela depende da quantidade de partículas do soluto, que é um fato bem curioso, tá? E aí, quanto mais soluto você colocar, maior será a alteração na propriedade. E aí, eu tenho duas perguntinhas para vocês irem pensando aí, irem refletindo. Para vocês, observa bem, qual é a diferença de ferver água pura e uma água com sal? Tá? Lembrem aí quando vocês colocam água para fazer um arroz da vida. Vocês colocam a água, esperam um pouquinho e depois vocês colocam sal na água. O que é que acontece? Alguém quer comentar sobre essa ação? O que é que acontece nessa interferência de atividade? Hein, gente? O que é que vocês acham que acontece quando a gente faz isso? A gente vai para a aula seca mesmo, tá, gente? Aí depois vocês ficam com dúvidas e pode ter um resultado não melhor. Mas bora lá, então. A grande diferença é o seguinte. Quando você coloca água pura para esquentar em uma água com sal, é que ao colocar o sal, você faz com que essa água ela esquente a uma temperatura maior. Quando vocês preparam um feijão não, um arroz, né, um macarrão, que são os mais simples de se visualizar, quando você pega um vaso com água, coloca lá e deixa esse vaso com água aquecendo, ele vai começar a borbulhar. Ao adicionar sal, dependendo da quantidade de sal, né, quanto mais sal adicionar, ela pode literalmente parar de borbulhar e depois de alguns minutos voltar a borbulhar. Por que isso acontece? Porque a água pura é modo de falar, né, que é a nossa água, mas tecnicamente ela é pura, ela simplesmente vai ferver a 100 graus Celsius. Tá? Deu 100 graus Celsius, ela começa a ferver. Quando você bota sal, ela larga de ferver a 100 graus Celsius e pode ferver a 105, 106 graus Celsius. Ela aumenta a temperatura para sua fervura. Então, isso é um efeito de uma propriedade coligativa que vai fazendo. O outro efeito é justamente ao ferver uma água, isso aqui é uma coisa que a gente não pode visualizar muito, mas se você ferver uma água onde a gente está e ferver uma água numa montanha alta com 2, 3, 4 km de altura, ela vai ter diferença também na temperatura. Enquanto aqui onde a gente está, ela vai ferver a 100 graus Celsius, quando você vai subindo a uma montanha, a tendência é que ela venha a ferver a temperaturas menores. E por que isso acontece? Porque simplesmente a pressão externa ela vai diminuindo. E como a pressão ela vai diminuindo, vai facilitando a possibilidade da água ferver. Tá? Então, bora lá para a gente falar sobre algumas dessas propriedades. A primeira propriedade que nós vamos falar, são 4 propriedades. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. São essas 4 propriedades. Tá? Ou pode ser tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria. E aí segue com os outros, né? Osmometria, por exemplo, também na osmose.
osmoscopia ou osmometria. Bom, então, como é que funciona essas alterações? O que é que eu preciso entender do que é que vai fazer essas interferências? E isso você usa para cozinhar, gente, direto. Aí, a tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Então, é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor. O que é que significa essa diminuição da pressão máxima de vapor? Cada elemento ele tem uma pressão máxima de vapor, tá? Que está relacionado justamente com a capacidade de evaporar dessas substâncias. Ao diminuir essa pressão máxima de vapor, você vai fazer com que ele simplesmente consiga evaporar de forma mais facilmente. Como é que seria isso visualmente? Bora tentar ver aqui. Eu vou até botar o título aqui, tonoscopia. Tá? Rapidão, gente. Pronto. Ativar o som aqui. Galera que tá chegando agora, que eu tô permitindo entrar, é porque tá chegando no segundo horário, viu? Bom, a tonoscopia. Como é que funciona essa pressão máxima de vapor? Olha só. Pensa comigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um vasinho aqui e se eu consigo apagar somente isso daqui, ó. Deu. Pronto. Eu tenho um recipiente. Eu vou até refazer esse recipiente, né? Eu vou fazer ele preto. Eu tenho um recipiente. E aí nesse recipiente eu simplesmente tenho uma quantidade de água aqui. Eu tenho uma quantidade de água. Tá? E aí o que acontece com essa água? Gente, ela tem o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. Tá? Como assim? Cadê aqui? Setinha. Essa água, se você pegar um copinho de água e deixar ele... Ó, eu tô falando aqui, mas eu não tô fazendo... Eu tô fazendo desenho, mas não tô mostrando pra vocês. Espera ainda, gente. Vou mostrar aqui. Não. Pronto. É o seguinte, eu tenho um recipiente, esse recipiente tem uma quantidade certa de água, tá? Essa água, se eu, por exemplo, deixar um copo com água no meio natural aqui na cozinha de vocês, depois de um determinado tempo, claro que não são horas, mas podem ser até dias, essa água ela tende a evaporar, tende a diminuir. Por quê? Porque no decorrer do tempo, essa água ela vai precisar, ela está fazendo uma certa resistência e faz com que ela evapore. Então, bora dizer o seguinte, que enquanto na área externa ela está sofrendo uma certa pressão, vou botar até menor, vou botar só duas, uma pressão do ar, o oposto também está acontecendo, está tendo uma pressão da água. Só que essa pressão da água, ela é maior do que a pressão do ar. Por essa pressão da água ser maior do que a pressão do ar, o que acontece? Com o decorrer do tempo, parte dessa água vai evaporar. Pensa que tem duas coisas empurrando. Eu tenho empurrando para um lado, eu estou empurrando para o outro. A água está empurrando um pouco mais forte para fora, porque a pressão máxima de vapor dela é mais forte que a pressão atmosférica. E aí, com isso, a diferença é minúscula, tá, gente? No decorrer do tempo, ela começa a fazer o processo de evaporação. Então, ela vai evaporando no decorrer do tempo, certo? Quando você pega esse recipientezinho aqui, e aí, não só água, mas você adiciona... Eu vou apagar até as setinhas aqui para a gente fazer a adição. Você adiciona sal. Então, quando você pega aqui, ó, e você literalmente botar aqui o desenhozinho, ó,
adiciona sal, nem vou botar sal, vou botar soluto, porque pode ser qualquer um soluto. Quando adiciona soluto, o que é que você vai fazer? A pressão externa, ela não vai mudar. Ela vai permanecer a mesma, porque você não interferiu no elemento externo. Agora, a pressão máxima da água, ela altera. Como assim ela altera? Ela antigamente fazia uma pressão grande, agora ela vai fazer uma pressão menor. Ela fazia uma pressão, tipo assim, seria 2 contra 3, agora é 2 contra 2. O que isso faz? Quanto mais soluto, mais diminui essa pressão, tá, gente? Essa pressão vai fazer com que a água ela tenha maior dificuldade de evaporar, tá certo? Então é isso que faz quando a gente mexe na tonoscopia. Ela basicamente ela mexe na pressão máxima de vapor da solução, fazendo com que ela evapore de forma menor. Não, evapore com menos eficiência. Como é que seria isso então? Olha, preste atenção. Aqui está a pressão. Tá? A pressão está aqui, está nesse ponto alto aqui. Espera que eu tenho que clicar aqui para ele aparecer o mouse. Então eu tenho aqui a pressão, essa pressão aqui, ó. Pronto, apareceu o mouse. Eu tenho essa pressão de cá. Essa pressão está nesse valor. Quando eu adiciono solvente, a pressão da água ela diminui, ó. Tá? Ela tende a diminuir. Certo, gente? Bom, o que que a gente consegue visualizar nisso? A gente consegue visualizar da seguinte forma, ó. Quanto mais soluto nós colocamos, a pressão de vapor dessa solução, ela diminui, tá? Então ela diminui e ela tende a ter mais dificuldade para poder evaporar. Então, observa aqui no final. Soluto não volátil, quando você adiciona soluto não volátil, diminui a pressão e ele demora mais tempo para evaporar, tá certo? É esse o processo da tonoscopia. Novamente, o que a tonoscopia faz? Ela diminui a pressão da água, fazendo com que ela tenha mais dificuldade de evaporar do que tinha anteriormente. E aí, para você conseguir fazer o processo de retornar, você precisa simplesmente aumentar essa pressão, diminuir esse... Estou lendo aqui a mensagem de aluno que está me mandando. E aí eu estou errando o raciocínio aqui. Estou errando não, né? Estou me confundindo no raciocínio, novamente. Quando você coloca soluto na solução, ela faz com que a pressão de vapor dessa solução diminua. E quando essa pressão diminui, ele vai dificultar mais o processo de evaporação, como a gente está vendo aí. Essas duas informações são importantes, gente. Quanto maior soluto, menor pressão. Tá? E a gente vai trabalhar isso com os outros elementos que nós vamos ver aqui. Bom, como é que a gente consegue ver isso em um gráfico? Olha, gente, esse gráfico aqui está dividido em 2 pontos. No primeiro ponto, vou puxar para cá porque eu quero que o mouse apareça. No primeiro ponto, tem aqui, ó, pressão máxima de vapor. E aqui eu tenho a temperatura. O que acontece quando eu adiciono um soluto? Solvente é simplesmente a solução pura. Solução é o soluto mais o solvente, certo? Então, observe o seguinte, eu tenho o solvente, eu tenho a solução, o elemento puro, né? O elemento químico puro, por exemplo, a água pura. Ele tem uma pressão máxima de vapor constante aqui. Quando eu adiciono o soluto, o que acontece? Numa mesma temperatura, ele vai evaporar numa pressão menor, tá? E ao evaporar numa pressão menor, quer dizer que a sua pressão ela diminuiu. Tá? Aqui também, ó, solvente. Quando você botou o soluto, o processo de evaporação diminuiu também. Certo? Ebulioscopia. A ebulioscopia, esse é um processo mais fácil de visualizar, que é justamente o processo que a gente falou logo no início sobre como é que dá o nome? Deita o celular, Elaine. Sobre água com feijão. Então, bora lá. Ó. A ebulioscopia nada mais é que o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocado pela adição a este solvente de uma solução não volátil. O que acontece aqui? Na ebulioscopia, a pressão diminui. Na ebulioscopia não, desculpa, na tonoscopia a pressão diminui. Já na ebulioscopia, a temperatura de ebulição aumenta. Ou seja, quando eu tenho uma solução pura, a água, por exemplo, ela vai evaporar a uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Até aí tudo bem. Quando você coloca um soluto, que pode ser açúcar, pode ser sal, pode ser qualquer outro elemento, a tendência é que a temperatura para que essa solução que a gente acabou de criar
ela evapore, ela vai ser acima de 100 graus. Por quê? Porque quando a gente adiciona um soluto a um solvente, ela simplesmente vai fazer com que sua temperatura ela precise de mais energia para poder evaporar. Tá? Então, a água pura ela evaporaria a 100 graus Celsius, a água com sal, a água com açúcar, qualquer outro elemento, ela vai precisar chegar a uma temperatura acima de 100 graus Celsius para evaporar. Certo? Essa aqui é a grande questão dessa solução. Então, o que acontece? O que a gente consegue visualizar? Quanto eu aumento a quantidade de soluto, eu aumento a temperatura de ebulição. Tá bom? Então, ao adicionar soluto não volátil, a temperatura de ebulição sobe. Simples e fácil. Desses, o mais chato de falar é sobre o que a gente acabou de falar, né? Que é a tonoscopia. E aí, no gráfico, como é que a gente visualiza? A gente tem a pressão máxima de vapor com a temperatura. Observa aqui, ó. E na pressão máxima de vapor fixa, numa pressão fixa, quando eu adiciono soluto, a temperatura de ebulição ele aumenta, ó. Vai para o inicial para essa segunda aqui, ó, final. Ela aumenta, tá? É a forma que a gente visualiza no gráfico. E aí a gente já começa a ter a junção dessas relações. Então observa, aumentou a quantidade de soluto, a pressão do vapor caiu, a temperatura de ebulição subiu, tá? Vai ser assim que funciona toda essa relação desses elementos. Por último, a crioscopia. Essa dá para funcionar, dá para a gente utilizar, por exemplo, se a gente quiser gelar alguma substância com maior ênfase, com maior força. Basicamente, é uma dica simples, se você misturar água com sal e colocar gelo, essa água ela tende a ficar com a temperatura abaixo de zero. Tipo assim, a água gelada, o máximo da água gelada que você consegue é 0 graus, tá? A água, você não consegue medir a temperatura de água a -1, -2 graus. Agora, se você botar sal, ela pode chegar a -3, -4, -5 graus. Se você botar sal e álcool, que o álcool ele rouba calor, né? Aí você pode chegar até -14 graus Celsius, cara. Fica extremamente gelado. E por que isso acontece? Por causa da crioscopia, tá? Onde a adição de soluto não volátil pode levar à diminuição da temperatura de congelamento, certo? E é isso que vai fazer com que a gente consiga ter a água a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, certo? Como é que faz isso? Pegou água, colocou sal, mediu a temperatura, se botou água com gelo, a temperatura vai chegar no máximo 0 graus Celsius. Porque abaixo de 0 é gelo. E aí simplesmente você colocou soluto, ele pode chegar a -3, -4, -5, -6 graus. E aí, se você fizer isso, se você quiser, por exemplo, gelar uma cerveja, um refrigerante, um suco, você coloca nesse ambiente e ele vai gelar. Inclusive, em 5 minutos, 6 minutos, dependendo da quantidade, ele congela. Se você deixar muito tempo, ele vai congelar. De tão baixa que fica a temperatura da água nessa situação, tá? E é até perigoso você botar a mão. A galera faz até um desafio. Isso leva a uma cicatriz horrível, né? Que a galera bota um sal na mão com um pedaço de gelo em cima. Simplesmente o sal vai fazer a água baixar, vai fazer a água ficar com a temperatura do gelo e a água vai aumentar a superfície de contato na sua mão e pode causar uma queimadura tão séria, gente. Uma queimadura tão séria quanto a queimadura de fogo, tá? A queimadura de gelo é tão séria quanto a de fogo. Tá bom? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Resultado, soluto. Quanto maior o soluto, a temperatura de congelamento ou de fusão, né, ela cai, tá bom? E aí, novamente, a solução não volátil, adicionou a solução não volátil, abaixamento da temperatura de fusão, né, o abaixamento da temperatura de congelamento, tá? Pronto. Aqui também temos um gráfico representando esse processo e aí vocês conseguem ver, ó, a solução, o líquido puro, quando você coloca uma solução em temperaturas de congelamento, a tendência é que a temperatura ela diminua. É isso aqui que tem a ver com o gráfico da água, né? Eu coloquei lá para a gente falar sobre o gráfico da água. O gráfico da água tem o formato de um cálice. E simplesmente eles vão ampliando os gráficos, por isso que ele cria essa característica que a gente está vendo aqui. E em cima disso, é importante que vocês entendam esse posicionamento e essa localização. Olha o que acontece. É a famosa onda das propriedades coligativas. Aumentou a solução, diminuiu a pressão de vapor, aumentou a ebulição, diminuiu a fusão, tá certo? É isso que vai acontecer. Quanto mais soluto, menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição, menor temperatura de fusão, tá? Então, assim a gente consegue visualizar direitinho todo esse processo.
Parece que nossa aula vai até 8h40, né, gente? Confere isso daí. Ou eu tô errado? Nada, vai até 9h10. Poxa, ótimo, dá pra terminar a aula aqui. O povo não tá falando nada, pelo menos a gente tá fazendo a aula. Por último, o efeito osmótico ou osmoscopia. Galera, o efeito osmótico, ele é muito comum no nosso organismo, é muito comum em diversas coisas que vocês podem visualizar, como às vezes quando a passagem de água de um elemento de uma parte onde a gente vê concentrações diferentes, tá? Olha o efeito osmótico. Ele é um efeito bem curioso, porque você consegue fazer coisas que fogem um pouquinho da física que a gente conhece. Como, por exemplo, esse daqui, ó. Esse exemplo embaixo. Então, observa bem, o efeito osmótico o que é? É o fluxo do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado de forma espontânea, até que a concentração das duas soluções se iguale. Então, olha nessa imagem aqui. Eu tenho aqui, ó, a quantidade de água exatamente igual. Quando a gente coloca água em qualquer recipiente, a tendência que tem uma ligação, né? Que tem aqui no caso ó, aqui, tem uma membrana semipermeável, é uma membrana que deixa passar água, mas não deixa passar soluto para o outro lado. Eu simplesmente tenho essa concentração, ela vai ficar igual. Acontece quando eu pego um dos pontos e adiciono um soluto que aumenta a concentração, a tendência da água é sair do lugar onde tiver menos concentração para o lugar que tiver mais concentração. Então a gente sai desse equilíbrio e no decorrer do tempo, ó, a quantidade que tem menos concentração vai ficar menor e a quantidade com mais concentração vai ficar maior, a quantidade de água. Esse é um assunto importante porque isso acontece diretamente nas nossas células. E aí é que a gente tem que entender esse processo, como ele vai acontecendo. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho uma osmoscopia apresentada de 3 formas diferentes. Uma solução hipotônica, isotônica e hipertônica. Uma solução hipotônica. O que é uma solução hipotônica, isotônica e hipertônica? Uma solução hipotônica é uma solução onde a concentração da área externa é menor do que a concentração da área interna. Então eu tenho uma célula, no caso um glóbulo vermelho, e a concentração do sal dentro do glóbulo vermelho é maior do que a concentração fora do glóbulo vermelho. O que acontece com isso? Essa concentração vai fazer com que a célula ela vá absorvendo água para equilibrar a concentração dela com a concentração do meio. E ao equilibrar, tentar buscar esse equilíbrio, ela vai se expandir ao ponto que ela pode simplesmente se romper e quebrar. A gente chama isso de célula túrgida. Tá? Inclusive, é por esse motivo que quando a gente toma o soro ele não é água pura e ele não é uma concentração específica de um elemento. No soro, ele tem uma concentração de 9%, né, de sódio para água. Por que isso? Porque essa concentração é exatamente a mesma concentração que nós temos no nosso organismo. E todas as nossas células do corpo, ela tem essa concentração osmótica. E aí quando a gente bota o soro, a gente bota para evitar uma situação como essa aqui, ó, uma hipotônica, onde a célula pode simplesmente tentar absorver mais água para poder manter o equilíbrio e causar uma lesão séria. A mesma coisa acontece com a solução hipertônica. A solução hipertônica é o oposto. É quando o ambiente externo ele tem uma concentração de sal maior do que do soluto, né, do que no ambiente interno. Aí o que acontece? A célula simplesmente ela vai tentar eliminar a água do seu organismo para poder equilibrar a concentração de sal dos dois pontos. Ao fazer esse equilíbrio, ela simplesmente vai se transformar numa célula plasmolizada, ela vai murchar, ela vai desidratar, literalmente. Daí que você pode ver aquela ideia do tomate desidratado, o pessoal coloca, né? O tomate seco. Um tomate desidratado, que é aquele tomate molhado, úmido, só que ele perdeu água, porque ele está desidratado, ele perdeu a quantidade de sais, de água do ambiente para manter esse tipo de equilíbrio osmótico. Tá? É isso que acontece. E por último, temos a solução isotônica, que é uma solução onde a concentração interna e externa elas são iguais. E quando isso acontece, simplesmente a célula está no seu formato, a entrada de água vai ser igual à quantidade de saída e não vai dar treta. Só para a gente associar novamente. Ó. Solução hipotônica é quando a entrada de água é maior que a quantidade de água que está saindo da célula. E isso acontece porque a concentração do soluto na célula é maior do que a concentração do soluto na área externa. Tá? A isotônica é quando a entrada de água e a saída de água elas são iguais. Isso acontece porque a concentração concentração de soluto dentro da célula e fora dela é exatamente a mesma.
E soluções hipertônicas é quando a gente tem uma entrada de água, uma quantidade pequena, e uma saída de água muito grande. Isso acontece quando a gente tem uma solução onde a célula tem uma concentração menor do que a concentração da solução, tá? É isso que acontece. E aí temos alguns exercíciozinhos para a gente ir fazendo. Eu vou pegar umas duas para a gente ler e a gente vai resolver. E aí depois eu vou liberar vocês e vou mandar a listinha do formulário lá no Classroom para vocês fazerem. Bora lá. Os médicos aconselham as mães a dar soro caseiro para os filhos quando estão com diarreia ou vômito. Por isso, faz com que o organismo das crianças perca muita água. Para fazer soro caseiro, a mãe mistura 1 litro de água fervida, 1 colher de chá de açúcar e meia colher de chá de sal. Por que é importante seguir exatamente essa medida? Que propriedade coligativa está relacionada com esse processo? Bom, por que é importante seguir exatamente essa medida? Porque essa medida que eles estão dando aí é aquela medida que faz ser justamente a concentração do nosso organismo. O processo de diarreia, ou vômitos constantes por causa de uma diarreia, ela vai gerar um processo de desidratação. Então, quando uma pessoa está de diarreia, as fezes dela tendem a sair muito líquida. Significa que ela não está absorvendo a água, ela está perdendo muita água. E essa perda de água, ela pode ser prejudicial para o organismo devido à desidratação. Quando você toma essa solução caseira, quando tem açúcar e o sal vai fazer com que retenha maior quantidade de água no seu organismo, tá? E ao reter essa água, a gente vai evitar muito essa perda. Ela tem uma concentração mais equivalente do nosso organismo. Quando bota essa concentração que ele foi determinada, ela é uma concentração que vai deixar nosso organismo isotônico, com as concentrações equilibradas. E o açúcar auxilia na fonte de energia, porque o açúcar é uma fonte de energia rápida, o que ajuda. Qual propriedade coligativa está relacionada com o processo? É a osmoscopia. Bom, 2. As propriedades coligativas explicam uma série de fenômenos que observamos no cotidiano. A respeito desses assuntos, julgue os itens. Quando colocamos gelo dentro de um copo e o colocamos sobre a mesa, num dia quente de verão, a água que aparece na superfície externa do copo deve-se ao fenômeno conhecido como osmose. Não. O que acontece ali é o seguinte, o vapor da água que está no ambiente, ele pega uma temperatura menor e ele tende a se transformar líquido, tá? B. Ao dissolvermos a água do mar um pouco de açúcar, a pressão do vapor da água diminui. Ao dissolvermos em água do mar um pouco de açúcar, a pressão do vapor de água diminui. Cara, tinha que dissolver muito açúcar para conseguir fazer isso, tá? Porque a água do mar ele já tem uma quantidade grande de sais. C. A adição de aditivos na água de refrigeração torna possível a diminuição da temperatura dos sistemas. Sim, na verdade, com a adição do soluto, a propriedade coligativa, né, a crioscopia, ele tende a diminuir a temperatura, tá, do congelamento. Em certas regiões do interior, é comum salgar pedaços de carne, pois a presença do sal por osmose, a água atravessa a membrana celular desidratando o alimento. Verdade, gente. Inclusive a carne de charque que tem essa quantidade de sal, bacalhau e tudo mais, a quantidade de sal, você retira a quantidade de água da carne. Ao retirar essa água em excesso, ela diminui o processo para poder criar bactérias e tudo mais. Tá bom? Funciona assim. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Não, congela a 0 graus Celsius. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. A temperatura de ebulição é maior porque simplesmente quando você aumenta a pressão, a pressão de vapor que tem que fazer para ir embora é maior. Então ele vai ter que aumentar a temperatura mais ainda. G. Ao nível do mar, se você aquecer um recipiente contendo café preparado, o líquido entrará em ebulição a temperatura superior a 100 graus? Sim, porque café preparado é água, mas café pode ter até açúcar. Então tem vários solutos e esses solutos podem fazer isso. Tá bom, gente? Pronto. Bom, e outras questões aí eu não vou me aprofundar nelas. Eu vou deixar para que a gente trabalhe no nosso formuláriozinho que a gente tem, tá? Então eu vou liberar para vocês lá no WhatsApp um pequeno formulário com algumas questões para a gente ir resolvendo, certo?
A gente pulou um pouquinho o nosso tempo de aula hoje, porque a gente precisaria fazer a correção da avaliação, trocar essas ideias e passar essa informação, tá bom, gente? Deixa eu fechar aqui a gravação.